Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem estiver aí assistindo. Gratidão por ter chegado até aqui. Eu sou a Luciana, tenho 51 anos e estou no meu despertar espiritual. Eu estou gravando esse vídeo e eu estou olhando aqui para a tela e eu vejo que eu estou ali, mas não vejo o meu rosto. Eu preciso urgente fazer um exame de vista. Bom, vamos lá. Eu sou Luciana, tenho 51 anos, estou no meu despertar espiritual e quem chegou aqui no canal e estiver passando pelo processo de despertar, seja bem-vindo. Eu espero que eu possa fazer uma troca com você de experiências para quem está procurando esse caminho e não sabe nada. Eu espero que eu possa ajudar, espero que eu possa ser útil, porque eu acho que na verdade eu estou aqui falando da minha vida, do meu despertar espiritual, do processo, realmente que seja para isso mesmo, para a gente trocar experiências, para a gente um ajudar o outro. E bebê, você vai ficar balançando aí, tá brincando com a Gaia e vai ficar balançando o vídeo. Espera um pouquinho, gente. Gaia, não, vem pra cá. É isso. Ter vários gatos é isso daí. Gaia começou já a fazer a bagunça no meu altar. Aí ela joga meus pretos velho longe, joga o docinho de Cosme e Daniel pro outro lado, joga o café deles e essa bagunça. E o vídeo vai sendo assim, gente, porque eu tenho vários bichos e eles adoram se enturmar. Bom, eu já fiz alguns vídeos aí pra trás e sempre vi um turbilhão na minha cabeça de coisas que aconteceu, de coisas que estão acontecendo, de coisas que estão passando. E eu durmo pensando, eu acordo pensando no que eu posso, do que eu vou fazer o vídeo, do que eu vou falar, como eu vou falar, como a outra pessoa vai interpretar. E é essa loucura. Mas eu estou sendo conduzida a fazer e a falar. Então, eu não sei gravar, eu não sei colocar capa no vídeo, então eu vou fazer do meu jeito, simples e que chegue para quem tem que chegar e que a pessoa possa entender a mensagem que eu estou passando, tá bom? E hoje eu estou sendo intuída a falar sobre a parte do meu despertar que me ligou ao tarô. Ao tarô, ao baralho cigano, as cartas, a leitura das cartas. Como eu falei num vídeo aí para trás, há 4 anos no meu serviço, tinha uma moça que trabalhava comigo e ela colocava o fone e começou a ouvir a tiragem das cartas para os signos. E ela me passou e eu também comecei a assistir e eu até anotei no caderninho, eu esqueci de pegar dos canais que eu comecei a assistir
e muitos que eu assisto hoje, novos que entraram, e eu vou passar para vocês e vou colocar também na descrição do vídeo, que foi realmente onde começou a mudança da minha vida. Por que eu falo a mudança da minha vida? E isso eu tô falando também porque eu fui tomar entendimento agora, tá? Esse ano. Realmente vai acontecendo as coisas e depois, com o tempo, vai caindo a ficha, né? Do que foi acontecendo, por que foi acontecendo. Então, há 4 anos, mais ou menos, já fez 4 anos atrás, que foi me apresentado esse canal e eu comecei a assistir os vídeos. E isso se tornou diário para mim. Enquanto eu trabalhava, eu ia ouvindo as mensagens. E o que isso mudou na minha vida? Tudo. Mudou tudo. Porque no começo, aquele começo lá que eu tava, né, deprimida, depressiva, ansiosa, com medicamentos, toda aquela história do fundo do poço, e o que eu tô fazendo da minha vida, e por aí. E eu comecei a ouvir essas mensagens, e o que aconteceu com essas mensagens? Bom, sou do signo de Peixes, novamente falando, e todo mundo fala, né, que nós somos sonhadores, que a gente vive no mundo da lua, e por aí vai. E é verdade, eu até concordo mesmo, só que hoje também eu já tenho outra opinião sobre isso. Bom, e eu ia ouvindo as mensagens, e ao longo desses 4 anos, hoje eu posso dizer com toda certeza que a minha espiritualidade, que os meus guias, os meus mentores e os meus ancestrais, eles conversaram comigo através das cartas. Eles me mandaram as mensagens através das cartas. As mensagens eram só para você? Estavam falando diretamente com você? Não, na maioria das vezes, não. Bem aquilo como quando eles fazem as leituras, eles falam, pega o que é para você, o que não for para você, você joga para o universo. E eu peguei muita coisa para mim. Eu peguei tanta coisa, eu me tornei tão íntima dessas leituras, que pode até parecer loucura o que eu vou falar, e tá tudo bem também, porque eu também achei que fosse loucura. Começaram a ter leituras que falava até o que aconteceu no meu dia, ou num dia antes, ou poucas horas de diferença. E eu falava, gente, impossível, parece que estava aqui vivendo o que eu tô passando, o que aconteceu, e tá falando ali. E sim, e para mim foi a minha espiritualidade que estava passando essas mensagens para mim. Hoje eu não tenho dúvida disso. E por que eu falo que eu não tenho dúvida? Porque foi onde começou realmente a minha mudança. Porque foi aonde eu fui instruída a estudar. Estudar o que eu falo é estudar sobre a espiritualidade. Que eu fui atrás dos assuntos, muito vídeo, muito estudo, alguns livros, mas realmente foi vídeos. Mas isso foi indo, não foi logo em seguida não, tá? Foi há pouco tempo atrás, que fui me aprofundando, e fui indo atrás disso, daquilo, e vou pegando um pouco aqui, pegando um pouco aqui, pegando um pouco aqui. Vi também que é um campo de conhecimento muito vasto, muitas coisas. E a gente tem que tomar cuidado para o que vai chegar até a gente, porque vai aparecer muita coisa. E teve um tempo, e isso foi o ano passado, que eu falei assim, gente, eu vou parar, porque eu comecei uma coisa indo atrás da espiritualidade, para mim me levantar, para mim descobrir o que eu sou, descobrir o meu eu, e de repente eu tô com a cabeça, tipo,
tô ficando maluca. Tá dando uns bugs aí que não tá funcionando, não tá dando certo. E o que eu fiz? Eu me concentrei, conversei com a minha espiritualidade e pedi que eles colocassem no meu caminho somente o que fosse bom para mim. Que não deixasse eu cair na dúvida de outros canais, de outras pessoas, de coisas que não seriam para mim. E também eu consegui. E logo no começo, que foi quando eu comecei as minhas mudanças, que eu comecei atrás de estudo, que eu levava os puxões de orelha, que tinha um direcionamento do que fazer, foi tudo indo assim, né? Sequência. E quando tinha algumas coisas, porque a maioria das vezes as leituras para os signos de peixes é tipo. Como que eu vou falar? Sai desse buraco, sai desse pensamento, sai dessa alimentação, você consegue. É tipo. Eu falo que o signo de peixes é aquele signo kármico, né? Que tipo, ele é o último e, como eu disse, para mim é a última encarnação, quando você já nasce de peixes. Bom, mas que o meu exemplo seja para todos aí, para quem servir, independente de ser signo de peixes ou não. Eu acho que essa filmagem está dando sombra, eu não enxergo, não consigo ver, mas eu vou gravar assim mesmo o vídeo e vou soltar, e tá bom. Bom, dessas leituras, eu comecei a fazer as mudanças da minha vida assim. Eu era uma pessoa que, no meu guarda-roupa, você abria, só tinha preto. Não que eu não gosto de preto, eu gosto de preto. Mas era só roupa preta, eu não tinha uma roupa colorida. E nessa minha mudança, eu comecei, até as pessoas ao meu redor começaram a estranhar. Eu comecei a comprar roupas claras, roupas coloridas. E por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas dizem que o preto é uma cor que te deixa para baixo, que é uma cor que não tem vida, que é uma cor e tá tudo bem. Eu comecei a fazer essa mudança porque realmente veio um sentimento dentro de mim para fazer essa mudança. Hoje, também depois de muito tempo, eu sei que a cor influenciou para mim lá no começo, que eu não tinha entendimento de nada. Hoje eu já tenho entendimento e, tipo, tudo bem, a cor que você usar, tá tudo bem. O que importa mesmo é aqui, o que tá dentro da tua mente. Mas mesmo assim eu tenho algumas roupas pretas hoje, mas eu uso se eu quiser, se eu não quiser, não tem problema nenhum. Mas eu estou citando algumas coisas que foram, né, fazendo a mudança. É que apareceu a minha vontade de mudar, foi o que me impulsionou a, tipo, tá nessa vida porque você quer, você tá nesse serviço porque você quer, se você é uma pessoa maltratada é porque você quer. Então era assim, eram alguns tapas na cara diário que tipo, você se deixa estar nessa situação. Você está nessa situação porque você quer. Se você não der o primeiro passo, se você não fizer alguma coisa para sair desse buraco, ninguém vai te tirar. E eu ficava pensando, né, caramba, eu tô beirando 50 anos. Tenho casa, filho, bicho. Ninguém mais me quer para trabalhar. A gente é considerado velho pro mercado. O que eu vou fazer? Como, né? O medo. E fui indo e tipo, eu comecei a colocar na minha cabeça, não tão forte, bem fraquinho. Ah, eu vou conseguir, ah, eu vou sair, ah, eu vou atrás de outra coisa. E tá. E assim foram as mudanças. E aí foram me falando do dizer não, do não agradar todo mundo, que em primeiro lugar tem que ser eu, que o medo, ele destrói a nossa vida, a gente não sai do lugar quando a gente tem medo. E durante
fez 1 ano agora. E durante quase não, foram isso mesmo. 2 anos e pouco, eu fui ouvindo e quando via algumas coisas negativas, eu fazia igual falavam. Joga, não é seu, joga pro universo. Eu falei, só vou começar a ouvir coisas boas. Eu não vou ouvir as coisas negativas, eu não vou ouvir as coisas negativas. A não ser os puxões de orelha, os puxões de orelha sim. E foi que há 2 anos atrás, o meu filho arrumou o emprego do jovem aprendiz e eu já comecei a fazer meus planos. E eu descobri que realmente eu não queria mais morar aqui, que aqui onde eu moro, onde eu vivo, o que eu vivi toda a minha vida não tinha mais nada para mim e que não era isso que eu queria para minha vida e que eu queria ir embora. Que eu sempre amei a natureza e tanto que há 10 anos atrás, quando eu vim morar aqui nessa casa, eu já queria ir morar próximo à natureza, no mato mesmo. E por influências, eu não fui, eu continuei aqui, por medo. Mas, como dizem que não existe acaso, né, nem coincidências, eu acho que aquele só foi alguma pontinha que ligou do que eu queria já para minha vida, para mim tomar coragem, e tinha que ser agora. E eu comecei a criar coragem e já tinha feito algumas mudanças, né? Como eu disse, na forma de me vestir, comecei a estudar, comecei a ter conhecimento, comecei a dizer não, comecei a fazer algumas coisas com medo, mas fui com medo mesmo e fui indo. Então eu comecei a planejar a minha mudança. E a gente está em 2025, 2024. Quando chegou no meio de 2023, eu conversei no meu serviço que eu ficaria, que eu iria trabalhar até mais ou menos março e que eu não iria mais ficar no serviço. E conversei com meu filho, conversei com a minha família, que eu ia sair do serviço, que eu ia vender a casa e que eu ia embora. E sim, todo mundo achou e ainda continua achando que eu estou louca. E eu fiz isso, chegou março, chegou 2024, já começou, posso falar que é o bicho pegar mesmo, porque, e depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre ataques energéticos, né? E que foram recorrentes e bem fortes. E a partir do momento que eu decidi fazer a mudança na minha vida, na real, acho que a gente tem alguma coisa por trás da gente, quando a gente está no fundo do poço, que suga essa energia nossa, que vive dessa energia nossa. Não é o que eu acho, não é nem o que eu acho. Isso aí é estudo espiritual né? E eu acredito. E bom, chegou março, eu fiz 50 anos e estava tudo certo isso que eu ia fazer, tudo isso eu decidi e me veio uma suspeita de câncer no seio. E aquilo foi incrível, que eu pensei assim, eu falei, nossa,
Eu nunca tive coragem de fazer nada. Agora que eu vim enfrentar, que eu decidi ir atrás da minha felicidade, que eu resolvi fazer a minha mudança, e pega e acontece isso, e eu lembro que eu fiquei triste, revoltada, mas ao mesmo tempo me veio uma força, mas uma força que eu falei, joguei o F. Tipo, tá bom, vida. Só que agora eu vou lutar frente a frente. É isso que você vai mandar pra mim? Manda. Manda porque se for, se não for, se tiver que arrancar, falei, vamos lá. Mas eu não vou, agora eu não vou entregar os pontos. Agora que eu caí, que eu me lancei nesse jogo, agora eu não arredo mais o pé. Já tinha ali uma coisa que já estava me impulsionando, me dando força. Bom, vou resumir, que depois eu faço um vídeo disso daí, das coisas que foram acontecendo. Tirei férias, tipo, eu caguei mesmo, tipo, tô nem aí. E por fim fiz os exames e não foi, e eu continuei na minha mudança, e saí do serviço, e coloquei a minha casa à venda, e pensei, mês que vem eu já vendo a casa. Isso foi em julho do ano passado, fez um ano agora, que eu coloquei a casa à venda, e eu achei que no mês seguinte ia vender a casa, e eu tava no mato e pronto, e acabou. Não foi assim, né? Não foi assim. Eu descobri com muito esforço, com muito sofrimento, com muitas lágrimas, mas também com muito aprendizado, com muita informação, que as coisas não eram assim. Tipo, larguei, para alguns até é, tipo, eu larguei hoje, comprei, que eu vi muitos relatos, né? Tipo, eu quis mudar de casa. Apareceu em 3 dias uma casa, eu vendi minha casa e fui embora e tal, isso aqui. Mas comigo não foi. Comigo foi diferente. E agora eu entendo também o porquê foi diferente. Nesse meio do caminho teve que ter muito aprendizado, muito fortalecimento, muita mudança de pensamento, abaixar o ego, aprender que o porquê eu vim aqui, por que eu tô aqui, por que eu passei por tudo que eu tinha que passar, que eu tinha que deixar pessoas, que eu tinha que me conhecer, saber quem eu era e por que estava acontecendo essa mudança comigo, que eu tinha que aprender muita coisa, para aí sim eu ter certeza do que eu queria, do que eu sou, do que eu aprendi, do que eu me transformei. E sim, isso tudo, todo esse aprendizado foi através da espiritualidade. Eu fiquei de julho até dezembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. 5 meses eu coloquei a casa à venda e praticamente eu posso falar que eu sentei minha bunda na cadeira e fiquei esperando literalmente cair do céu alguma coisa. Eu não consigo entender esses 5 meses. Tá certo que eu fui, né? Eu tava estudando, tava procurando alguma coisa, tal. Mas eu paro pra pensar assim, eu falo assim, gente, o que eu tava fazendo? Tipo, hello, acorda, filha. E novamente foi eu ouvindo as tarólogas que, tipo, o que você tá fazendo sentada aí nesse sofá para fazer a mudança para sua vida? Você tá comendo, dormindo, arrumando a casa e tipo, e aí? Tá indo atrás de alguma coisa?
né? E me deu um clique. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? O que eu tô esperando? Eu não tô estudando para nada, eu não tô planejando trabalhar com nada, eu não tô... Simplesmente eu foquei tanto no vender a casa e ir embora que eu parei de pensar. Eu só pensava nisso e mais nada, mais nada. E veio chamado, e veio puxão de orelha. E aí que começa, né? Que nem eu falei que em dezembro eu levantei a bunda da cadeira e comecei a fazer estudos, fui fazer terapia ocupacional, fiz curso de Reiki, fiz um trabalho com mulheres, coloquei para mim fazer, envolvendo as cartas. Comprei as cartas, comprei tarô, comprei baralho cigano. Eu me apaixonei e comecei a ler, para mim, comecei a estudar e também paguei curso para me ver e ia vendo os vídeos das tarólogas falando e ia prestando atenção, ia marcando e no caderno, e comprei cadernos, comprei caneta e comecei a escrever e fiz um diário, fiz um caderno da gratidão e comecei. Ho'oponopono mágico, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Da Beth, maravilhosa também, ai que gracinha. E Hélio Couto, física quântica, a cabala. E fui indo atrás, fui indo atrás. Aí que janeiro começou, acho que, né, eu levantei, tipo, ô filha, acorda, né, vamos fazer alguma coisa? E daí em diante eu comecei a estudar as cartas, ler, e vídeos, e caneta, e caderno, e anotação, e de manhã até de noite, e fui indo e foram acontecendo mais coisas. Foi acontecendo conhecimento, foi acontecendo novos aprendizados, foi acontecendo poucas boas pessoas aparecendo na minha vida. E eu voltei a sorrir, eu voltei a fazer planos, eu voltei a ter felicidade. Porque há muitos anos, eu não sabia, eu até sorria, mas realmente não era um sorriso verdadeiro. Eu comecei a sorrir de felicidade mesmo. Eu comecei a fazer planos. Eu voltei a descobrir que eu sou inteligente e que eu não sou uma pessoa limitada e por mais que chegou a idade, o quanto eu posso aprender, o quanto eu posso fazer planos. E, gente, eu voltei a sonhar e a planejar viagens, a planejar minha mudança, a planejar, a ter sonhos, a ter metas, a ter... E eu não me lembrava da minha vida qual foi a última vez que eu tinha feito essas coisas. Eu não me lembrava. Então, por que eu vim falar isso hoje? E tanto das cartas? Porque, independente, e vou falar novamente, essa é a minha experiência. Eu estou fazendo uma troca com você. Pode ser que te ajude em alguma coisa, pode ser que não te ajude em nada, ou pode ser que te dê alguma ideia
por onde você começar. Porque uma coisa, para mim, é verdadeira. Você tem que acreditar em alguma coisa. Dá pra ver o que é isso aqui? Eu não sei se dá. Dá pra ver isso aqui? Isso aqui é um palito de dente. Eu ia catar um palito de fósforo, mas eu não tenho palito de fósforo em casa. Então isso aqui é um palito de dente. E o que eu descobri? Que você pode não acreditar em nada, mas que você tem que ter algum direcionamento. Que acreditar que vai ter alguém para te ajudar. Esse alguém pode ser alguém invisível, pode ser um santo, uma pedra, um palito de dente, pode ser um São Francisco de Assis. Mas coloca alguém ou alguma coisa que te ajude a ter um direcionamento, ou várias coisas também, porque eu tenho meu altar e meu altar. E sim, as cartas hoje para mim, eu falo que elas foram minhas companheiras, minhas confidentes, minhas ajudantes, minhas amigas, minhas parceiras. E nesse momento que a gente fica tão sozinho, porque sim, no despertar a gente deixa tanta coisa para trás, a gente fica sozinho, e foram elas que estiveram comigo. E sim, para mim, elas são um canal diretamente com a minha espiritualidade me enviando as mensagens. E é incrível as mensagens que vêm. Muitas vezes eu fico até... caraca! E vem. E sim, é o que me salva, é o que me ajuda, é o que me segue. Eu não vivo sem isso. Tanto que eu tô falando que sempre falavam que eu era a Luca dos gatos lá do Simpson. E até esses dias alguém comentou e eu falei assim, eu não vejo graça porque por muito tempo isso me magoou. Mas eu falei, hoje eu tô aqui, eu vou provar que não. Mas eu amo meus bichinhos, vou continuar tendo os meus bichinhos. E eu estou me tornando agora a louca dos baralhos, porque eu tô igualzinho criança quando ganha presente novo. E eu posso falar para você que faz muitos anos isso, mas me remeteu até a papel de carta. E, gente, eu tô me controlando, tô tomando um cuidado tremendo, que eu falei assim, mas eu amo as cores, eu amo as mensagens, eu amo o que cada um fala. E tem o tarô, tem o baralho cigano e tem os oráculos, né? E assim, eu estou apaixonada, porque além de me fazer estudar, de me dar as respostas, de me dar um direcionamento, de fazer tudo isso que eu falei, eu parei para pensar esses dias numa outra coisa. O que o estudar o baralho tem, né? Tem intuição, tem algumas pessoas que não têm intuição, que tem diretamente mesmo um estudo para interpretar as cartas. O que ele faz com a gente? Mexe com a sua cabeça, né? Faz você pensar, faz você raciocinar, faz você fazer os ligamentos. E eu falei assim, gente, isso é ótimo, que dizem para você estimular o seu cérebro. Alzheimer, né? Que dizem que
que essas coisas que tipo, estimulam o seu cérebro te deixam mais longe de... É o do Alzheimer, né? De esquecimento, né? Então, e é ótimo. Se alguém aí estiver vendo o vídeo e quiser tentar, compra um baralhinho simples, baratinho, e começa a fazer o estudo. Você vai ver que, além de tomar o seu tempo, se você tiver um tempo ocioso, toma seu tempo, faz você pensar e, tipo, te dá uma empolgação. Pra mim, como diz, eu sou suspeita a falar. Então, é isso. Tá no despertar? Vai atrás de conhecimento, vai atrás de alguma coisa que te faça bem. Mais uma vez, eu estou passando porque eu fui atrás de alguma coisa que faz bem pra mim. Então, talvez acenda aí alguma coisa na tua cabecinha que te deu acende aquela luzinha lá que você vai atrás de alguma coisa que seja bom pra você. Ou se não, também, quem sabe? Você já tá lendo baralho, ou você vai, não sei, tá bom? E é isso, eu espero poder ter ajudado de alguma forma e mais uma vez lembrando, esse vídeo eu estou fazendo para quem chegou até aqui, que está no despertar espiritual, que tem curiosidade, que está passando, que já chegou ou que já passou. Se quiser trocar uma ideia comigo, comenta aí o que está acontecendo, se eu te ajudei em alguma coisa, se você está tendo uma outra experiência. E se não foi, não preciso do seu comentário maldoso e realmente eu espero que fique aqui só quem está passando por isso, tá bom? Porque, como eu sempre falo, eu não estou aqui contando a minha história do que está acontecendo comigo para ninguém vir me julgar, porque eu acho que de tudo de ruim que eu já passei, já tinha que passar. Então, eu acho que não seja necessário. É só você sair do vídeo e eu acho que se não é também, acho que a pessoa não fica nem até o final, né? Tá bom? E para quem assistiu, obrigada. Espero que tenha servido de alguma coisa para você. E eu vou tirar uma mensagem. E se possível, sim. Aqui é um canal de troca, né? Então eu espero estar doando o meu tempo, a minha experiência de vida, para que sirva de alguma coisa para você. E eu espero sim que você dê o seu like. É uma troca, né? Curte aí o vídeo. Gratidão. Gratidão gera gratidão. Generosidade gera generosidade. E comenta aí como que você tá passando o seu despertar. Tá intenso? Tá calmo? Já tá terminando? O meu tá terminando. Dias intensos, mas é gratificante quando a gente consegue se encontrar, né? Quando a gente começa a entender as respostas, as mensagens enviadas pra gente. Eu sei que você queria receber uma luz sobre o seu momento atual, mas na verdade você é a luz aqui. Tudo que precisa saber para iluminar as sombras da sua vida está aí no seu coração. Você sabe exatamente o que fazer para transformar a sua dor em algo bom. Se escute mais. Afirmação: eu sou luz. Um beijo, até o próximo vídeo. Gratidão.